Flávia, tudo bom? Eu queria saber de você. Eu soube que o seu filme é um documentário, na verdade, né? Sim, é E um que você documentário. traz uma reflexão da relação do ser humano com a natureza, como a gente desconectou e que existe uma relação assim de parceria do ser humano com a natureza através da analogia dos treinadores com os cavalos. É isso mesmo. Conta pra gente do seu filme, do seu documentário, para o público que Então, está aqui. Visions in the Dark, eu gosto de dizer que Visions in the Dark é um filme também sobre cavalos, certo? Mas ele é um convite justamente para a gente, de alguma maneira, refletir sobre essa desconexão. Aliás, estava ouvindo o programa e é incrível, porque o programa, desde uma hora para trás, a Miriam estava conversando sobre assuntos que têm totalmente a ver com o documentário. Primeiro, sobre a questão do planeta, sobre a questão da nossa desconexão com o planeta que nos leva a essas questões extremas de clima. Eu estou vindo de Los Angeles, cheguei a São Paulo ontem, passei no fim de semana por um furacão e um terremoto, e chego em São Paulo com esse calor. E antes disso, a gente estava discutindo os garanhões da família Bolsonaro, quer dizer, estamos totalmente no assunto, então. É verdade, é Maravilhoso. verdade. Agora, ô Flávia, por que que você pensou justamente em cavalos? Por que que você escolheu esse animal? Bom, não sou de Santa Catarina, sou do Rio Grande do Sul. E, obviamente, a nossa relação com os cavalos é uma relação histórica. O gaúcho usou o cavalo até mesmo como arma de guerra quando teve que defender as fronteiras com o Uruguai. Mas a humanidade tem um caso de amor com os cavalos, e o cavalo é um animal muito bonito e muito interessante. Então, eu sempre tive uma relação, uma curiosidade muito grande com o cavalo, com os cavalos, e quando o Monty Roberts escreveu o livro dele, apoiado pela rainha da Inglaterra, sobre essa técnica de comunicação silenciosa e não violenta com os cavalos, eu fiquei fascinada com a ideia. E levei muitos anos até conseguir ir até Solva, na Califórnia, participar dos cursos de preparação que ele faz sobre esse treinamento com os cavalos, e então veio a ideia, de alguma maneira, de fazer um filme com o propósito de chamar a atenção sobre essa comunicação, e a partir dessa ideia, o filme, na verdade, acabou abordando outros assuntos, o que é muito normal num documentário. Você começa fazendo um filme e descobre outros filmes no caminho. Então, Visions fala sobre essa comunicação, fala sobre o feminino, fala sobre a tradição e fala sobre a visão, uma espécie de propósito, de chamar as pessoas, talvez, para pensar menos em harmonização facial, certo? E harmonizar um pouco mais o sutil, a cabeça, a mentalidade, a visão, enxergar mais longe. Essa é a provocação. Ô, Flávia, eu achei super interessante, desculpa-me, porque o seu projeto, ele me lembrou um projeto que existe aqui em Brasília, eu não sei se existe em outras cidades, esse projeto já viajou, acho que para São Paulo, é chamado Mares Interiores. Ele é um projeto de psicologia, que ele trabalha a terapia junto com os cavalos. Então você vai fazer a terapia com o cavalo, porque o cavalo realmente é isso que você falou. Ele tem essa sensibilidade, então ele te responde no seu grau de honestidade com ele. E eu vi que você falou muito de comunicação não violenta, né? E a questão de aflorar a intuição da gente com o nosso interior e com o mundo ao nosso redor, né? Eu achei muito interessante porque me deu uma sensação de que está chegando uma onda no nosso dia a dia de conexão. Você sente isso também? O seu projeto, ele teve um impacto pessoal em você e também nas pessoas ao seu redor, do trabalho. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Sem dúvida, o exercício de trabalhar com os cavalos foi altamente educativo em vários aspectos, sob vários aspectos e em várias direções. Existe
a questão do abuso com o animal. A gente procurou, inclusive, trabalhar com os cavalos de uma maneira extremamente delicada, sem impor nenhuma agenda, digamos assim, o que transformou a filmagem em algo muito mais consciente e cuidadoso. Eu sinto na minha vida pessoal uma certa aversão a um determinado tipo de alimentação. Quer dizer, eu não chego a ser vegana, apesar de ser gaúcha. Para mim hoje é cada vez mais difícil o consumo de carne, porque o filme ele faz também esse mergulho na questão da violência, do abuso e essa onipotência que nós temos como seres humanos sobre outras espécies nesse planeta, e que mostra essa desconexão. Falando agora especificamente sobre práticas com o cavalo é usado em hospitais, o cavalo é usado para ecoterapia. Uma das grandes entrevistadas do documentário é a Temple Grandin, que é aquela cientista americana autista, que faz um trabalho na Universidade do Colorado com crianças autistas usando o cavalo. O cavalo na verdade, ele é um prato cheio, porque ele não só é um animal lindo e muito bonito, mas muito difícil de filmar, porque é muito assustadiço, né? Mas ele também tem todas essas correntes, digamos, de terapêuticas até, já que você está falando de exatamente disso. Mi, eu acho que você está sem som. Agora voltou. Fui eu, desculpa, eu fui tossir e fechei o som. É que no ranking de capacidade olfativa, o cavalo ocupa o 7º lugar. Então, assim, ele é um bicho que ele tá sentindo você muito antes de você encostar nele, né? É um animal. Eu acho tão elegante o cavalo, e a Temple Grandin um filme, né? Ela tá viva, já veio para o Brasil várias vezes, né? É uma figura espetacular, assim, e ela tem essa sensibilidade e essa conexão com os cavalos, com as vacas, né? Também ela é muito solicitada até para matadouros, né? Ela fez uma estrutura de matadouros que não prejudica tanto os animais na hora de morrer, né? Uma coisa muito impressionante. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, daqui a alguns anos, o que será que as futuras gerações vão falar de nós, né? Aqueles seres violentos que comiam carne, que passava aquele bife sangrando na propaganda, né? Talvez a gente ache tudo isso muito estranho, seres que desperdiçavam tanta água, né? O que será que vai chocar as gerações futuras, né, Flávia? Difícil de saber se haverão gerações futuras no caminho que a gente vai, mas vamos acreditar que sim, e que com certeza serão mais evoluídos, né? Existe uma coisa importante também da gente comentar, além da Temple Grandin, a presença do Monty Roberts, que é ele se autodenomina o homem que ouve os cavalos. Ele é conhecido como um sussurrador de cavalos, um horse whisperer. Ele foi descoberto e lançado, o livro dele teve como apoiadora, como sponsor, a rainha da Inglaterra. Então, no filme também a gente conhece essa história da rainha da Inglaterra com o Monty, e como, de alguma maneira, ela criou para ele uma plataforma que o fez conhecido no mundo todo. E outro assunto importante também, já que eu estou trazendo a rainha, é que outra vertical do documentário é a questão do feminino. Não como gênero, não como um discurso feminista, mas o feminino como adjetivo e o feminino como delicadeza, algo que estaria perfeitamente, talvez, ao alcance dos homens, não, por que não? Né? Então, o feminino também é algo que aparece no documentário, na medida em que a gente encontrou muito mais mulheres trabalhando com essa técnica de comunicação silenciosa e não violenta do que homens. De fato, a principal treinadora, a principal discípula do Monty está vindo ao Brasil para as projeções e estará com a gente nas conversas pós-sessões.
Muito legal. E Tem que divulgar Flávia, eu isso tô achando tudo. incrível. Isso, tem que divulgar. Conta pra gente como é que as pessoas vão poder assistir e participar, porque eu vi aqui que a gente a estreia vai ter uma estreia para convidados, né? No dia 28 de Sim, agosto, às 10 nós horas. estamos justamente no Brasil agora para conversar com distribuidores e plataformas. O filme está fazendo, nesse momento, uma carreira em festivais e projeções para formadores de opinião e para também distribuidores, para plataformas, no sentido de tentar encontrar para Visions in the Dark uma plataforma que leve o filme ao maior número possível de pessoas, porque o nosso principal compromisso é conversar com o maior número possível de pessoas. O filme está fazendo uma jornada e uma trajetória incrível na Europa, até muito acima das nossas expectativas, ganhando muitos prêmios. Nos Estados Unidos, um pouco mais difícil, já que hoje o mercado americano está procurando filmes que eles chamam de escapistas, ou seja, nada que faça com que você pense muito, melhor ficar conversando sobre harmonizar os dentes, sobre coisas mais amenas e que não façam você pensar muito. Mas na Europa, até por uma questão cultural, o europeu se interessa mais sobre assuntos não tão fáceis, vamos dizer assim. O filme está fazendo uma trajetória incrível. Então a gente espera, sim, que dessas sessões a gente encontre no Brasil a melhor plataforma para que esse filme chegue ao maior número possível de pessoas. Desde aqui de São Paulo, depois eu vou ao sul, Porto Alegre, para mostrar o documentário, onde eu brinco sempre que eu deveria entrar pela porta da frente nos cinemas e no Instituto Ling, onde a gente vai mostrar o documentário, e vou causar alguma polêmica, porque a gente coloca, de certa forma, o dedo assim numa questão que é muito forte no Rio Grande do Sul, no sul do país, que é a tradição. O gaúcho ama o cavalo, adora o seu cavalo, cria cavalos, mas ainda no dia de hoje, as técnicas de treinamento, os rodeios, os cavalos são submetidos a um tratamento absolutamente brutal e pré-histórico. Então, talvez eu tenha que fugir para a Califórnia rapidamente.